35 anos de existência do Conselho, que, na minha avaliação pessoal, é um conselho modelar para o Brasil. Então, conselheira Flávia, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, professor André. Cumprimento a todos, né, gente? Bom dia. Em especial na pessoa do professor André Mendes. Eu também fiquei muito honrada pelo convite, pelo convite para participar desse projeto, dessa renomada instituição também, que é a faculdade, que é a Universidade Federal, né? E a Faculdade de Direito. E também estou muito feliz por estar aqui representando este órgão administrativo, que também tenho profunda admiração. Concordo com o doutor André, com o professor, que é um órgão exemplar, que é um órgão que trata o contencioso administrativo com muita lisura, com transparência, com efetividade, e de fato é um exemplo a ser seguido pelos outros órgãos administrativos pelo Brasil. Então, estou muito feliz por estar aqui representando também o Conselho de Contribuintes. E quando puder iniciar, só me falarem. Perfeitamente, conselheira. Eu queria aproveitar só mais um minuto inicial para fazer a todas e a todos uma mini apresentação do currículo da conselheira Flávia Salles Campos Vale. A conselheira é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, onde se formou também professor Sacha Calmon Navarro Coelho, embora não sejam da mesma turma. É especialista em Direito Tributário pelo IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, que é liderado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que foi meu orientador no doutorado. É conselheira não apenas do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, mas também do CART, o Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município de Belo Horizonte, órgão, conselheira, que eu confidencio aqui, embora a sessão seja pública e esteja sendo gravada, que cheguei a integrar por um breve interregno de tempo, por alguns meses, como representante da OAB Minas, e cheguei, inclusive, a julgar alguns casos como conselheiro do CART. Foi uma experiência muito interessante e um aprendizado muito grande para mim. De modo que nós temos aqui, senhoras e senhores, né, caros amigos, membros do Observatório e aqueles que nos assistem pela internet, alguém mais do que experimentada nas lides tributárias, seja sob o prisma municipal, de um conselho do município de Belo Horizonte, seja sob o prisma estadual, no caso do nosso estado de Minas Gerais. E não bastasse toda essa experiência, toda essa especialização, a conselheira Flávia integra os quadros da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, como advogada, que é uma entidade com projeção nacional, né? Temos hoje um ex-presidente da FIENG, que é inclusive presidente da Confederação Nacional da Indústria, o que mostra a força e a relevância dessa entidade integrada pela doutora Flávia no nosso país. Portanto, sem mais, e para passarmos ao que importa, que é a fala da nossa eminente conselheira, eu, em nome do Observatório de Jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, da Faculdade de Direito da UFMG, de todos os que aqui estão, em meu nome e também em nome do professor Onofre, que é coordenador também deste grupo, passo a palavra à conselheira Flávia, pelo tempo que desejar, assim como era com Rui Barbosa, quando proferia sustentações orais
no Supremo Tribunal Federal, logo após a edição da Constituição de 1891. Conselheira Flávia, a senhora tem a palavra. Muito obrigado. Obrigada, professor André. Renovo aqui meus agradecimentos pelo convite, né? Estou honrada em participar desse projeto. Caso alguém tenha entrado posteriormente, renovo aqui o meu bom dia a todos. É um prazer participar. E também é um prazer, assim, falei tanto do Conselho de Contribuintes, mas não posso deixar de falar também das outras duas instituições a qual faço parte. Também sou muito honrada de integrar hoje os quadros da Federação das Indústrias e também do Conselho Administrativo do município, que também é um conselho exemplar, a meu ver, e de projeção nacional também, faz escola. Dessa maneira, gente, fui convidada, né, hoje para tratar sobre um acórdão em específico e sobre uma matéria que diz respeito ao ICMS sobre lubrificantes, derivados de petróleo e energia elétrica. Para tanto, eu vou utilizar uma apresentação, já pergunto se vocês estão me ouvindo direitinho, se o áudio está ok, agora nesses novos tempos, né? Então, eu peço licença, eu vou compartilhar a apresentação, só um segundo. Compartilhou para vocês? Ainda não, conselheira. Então, só um momento. Deixa eu fechar aqui e tentar novamente. Gente, eu peço um segundo, porque esses novos tempos, eu já compartilhei essa tela ontem e hoje não está dando certo. Só um minutinho. Será que eu posso pedir a gentileza, por exemplo, se o Pedro puder, ele que já fez contato comigo previamente, compartilhar a apresentação para mim? Porque testei ontem e hoje não estou conseguindo. Vou encaminhar para ele, pode ser? Por Você favor. poderia, Pedro, por gentileza? Com toda certeza, conselheiro Flávio. Eu vou te encaminhar aqui pelo e-mail que né, que nós fizemos contato. Perfeito. Ai, gente, não é burrice, hein? Tem dia que esse negócio funciona, tem dia que não funciona. Só um minutinho que eu estou encaminhando para o Pedro. Enviei, Pedro. Se você puder verificar, por gentileza. Bom, já estou com uma página aqui aberta, aguardando ansiosamente. Não entendi o porquê de não chegada, compartilhar.
Recebeu? Recebi, creio que já está aí, correto? Isso, muito obrigada. Será que eu consigo assumir o controle aqui? Solicitar controle? Não. Acho que não, Pedro. Então, eu vou te pedir a gentileza para você ir passando, por favor, tá? Com certeza. Acho que começa. Então, gente, o assunto, o tema, né, que a mim foi designado é o ICMS sobre energia elétrica. Aí pode passar, por favor? É o ICMS sobre energia elétrica e petróleo, sendo ele lubrificantes e combustíveis em operações interestaduais. Estou admitindo um aqui. Esse ICMS sobre energia elétrica e petróleo em operações interestaduais, ele nos traz, dada algumas discussões, a seguinte reflexão que a mim foi me dada a honra de discorrer sobre o assunto, que seria qual a extensão da isenção prevista no artigo 3º, inciso 3º, da Lei Complementar 87/96, lei complementar esta que, seguindo os comandos da Constituição Federal, ela traz as normas gerais relativas ao ICMS. E, para tanto, foi escolhido pelo Observatório o Acórdão de Referência número 3039. Acórdão este proferido pela Câmara Especial, né, do Conselho de Contribuintes no exercício de 2005. Pode passar, por favor. Eu vou pedir licença para fazer leitura, então, da ementa desse acórdão, da síntese do que foi decidido naquele julgamento. Dessa maneira, esse acórdão traz como ementa o seguinte texto: substituição tributária, óleo combustível, falta de retenção e recolhimento do ICMS-ST. Constatou-se naquela oportunidade que a autuada efetuou remessas de óleo combustível para a coobrigada a fim de ser utilizado como insumo no processo de industrialização de outro produto. Produto este, ferro-níquel, sem efetuar a retenção e o recolhimento do ICMS substituição tributária, conforme prevê a legislação tributária. Irrelevante, neste caso concreto, se o óleo combustível, ele é considerado produto intermediário ou produto de uso e consumo. Foram mantidas as exigências do ICMS, a multa de revalidação para a autuada e de ICMS e multa de revalidação para a coobrigada. Naquela oportunidade, o recurso foi conhecido, entretanto, não provido por maioria de votos. Pode passar, por favor. Para que possamos entender o que levou àquela Câmara chegar àquela conclusão, né, chegar àquela decisão por maioria de votos, necessário se faz que analisemos o que estabelece a legislação de referência, né, a legislação que rege o ICMS em relação àquelas mercadorias. Dessa maneira, vejamos aqui o que traz a Constituição Federal, qual que é o comando da Constituição Federal. Em seu artigo 155, em que a Constituição Federal ela determina que compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre as operações de circulação de mercadoria e prestação de serviços de transporte e comunicação, que no parágrafo 2º, inciso 10º, que o imposto ele atenderá ao seguinte: ele não incidirá. O ICMS não incidirá, de acordo com os comandos da Constituição Federal, sobre as operações que destinem a outros estados, operações interestaduais, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Cabe, portanto, ainda estabelece a lei complementar, a Constituição Federal, no mesmo artigo, caber à lei complementar, como vemos aqui no inciso 12º, a linha H,
definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Hipótese que não se aplicará ao disposto no inciso 10º, a linha B, inciso este que nós observamos anteriormente. Estabelece ainda a Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, no mesmo dispositivo, que na hipótese do inciso 12º, a linha H, que lemos agora, observa-se-á o seguinte: nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Nessa linha, a Lei Complementar 87/96, né, denominada lei mais conhecida por nós como Lei Candir, que, como já dito anteriormente, estabelece as normas gerais, né, relativas ao ICMS, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, que o ICMS incidirá, sim, sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao estado onde estiver localizado o adquirente. Determina ainda a Lei Candir, em seu artigo 3º, se puder passar por gentileza, em seu artigo 3º, que o imposto ele não vai incidir. No artigo 2º, ela determina que vai incidir naquela situação. Agora, no artigo 3º, seguindo, né, até os comandos constitucionais, a Lei Candir vem e determina que não vai incidir o ICMS sobre as operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis, líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à industrialização e à comercialização. A legislação mineira, ela vem e ela reflete o que determina as normas constitucionais e a Lei Candir. E ela traz essa hipótese de exigência do ICMS na Lei 6763, no artigo 5º, parágrafo 1º, item 4, ela vai e determina que o ICMS ele vai incidir sim sobre a entrada, ela traz como fato gerador a entrada em território mineiro decorrente de operação estadual de petróleo, de lubrificante e combustível líquido ou gasoso dele derivados de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização do produto. Vocês podem ver que ela repete a determinação da lei complementar. Entretanto, ela traz um acréscimo: a industrialização do próprio produto. A lei mineira, ela traz esse acréscimo quando ela vem estabelecer o fato gerador do ICMS naquelas operações. Da mesma maneira, o regulamento do ICMS mineiro, né, aprovado pelo Decreto 43.080 de 2002, ele repete o disposto na lei 6763, que consolida a legislação tributária no estado de Minas Gerais. Estamos aqui diante de um conflito entre as normas? Será? Diante do que já foi tratado, né? Das disposições normativas que apreciamos agora, a Constituição, ela traz a imunidade, a não incidência. A Lei Candir, a Lei Complementar 87/96, em um dispositivo, né, mais precisamente artigo 3º, ela vem e estabelece uma hipótese de não incidência nas operações interestaduais com aquelas mercadorias, com as mercadorias que estamos analisando hoje. E, ao mesmo tempo, a Lei Complementar, ela estabelece em seu artigo 2º incidência sobre a entrada no território do estado destinatário em relação às operações com as mesmas mercadorias que estamos observando, que estamos analisando. Estaríamos aqui diante de um conflito entre as normas?
estaria o dispositivo do artigo 2º, o artigo 2º, né, dispositivo da Lei Complementar 87/96, contrariando dispositivo constitucional? Seria este um problema? Pode passar, por gentileza. Dessa maneira, sim, podemos dizer que havia um conflito de interpretação dessas normas, as quais nós fizemos a leitura. E diante disso, tanto havia um conflito de interpretação também das disposições, que levou o contribuinte e que levou o contribuinte a ter determinada conduta, que levou ao fisco também autuá-lo, né? O contribuinte agia, o contribuinte naquela época, né? Tá falando agora do acordo em referência. Ele tinha determinada conduta de acordo com a interpretação que ele fazia dos dispositivos de lei. Da mesma maneira, o fisco o autuou por essa conduta, também interpretando os dispositivos de lei, as mesmas normas, né? Então, nós estávamos ali diante de um conflito, havia um conflito de interpretação das normas. Dessa maneira, importante a gente entender o que fundamentou o voto vencedor do Acórdão 3039 de 2005, o primeiro acordo do exercício do ano de 2005, proferido pela Câmara Especial, para a gente entender o que levou a Câmara Especial, por maioria de votos, a decidir daquela maneira. Então, eu vou fazer a leitura aqui dos fundamentos do voto vencedor, que foi o voto proferido pela doutora Cláudia. Na decisão, o fundamento é de que toda legislação pertinente ao ICMS estabelece a incidência do imposto nas operações que destinem combustível ao Estado, quando o produto não for destinado à comercialização e à industrialização. Mas aí eu faço um questionamento. Mas não era destinado à industrialização? Não era destinado à industrialização e o produto resultava no ferro-níquel? Pois bem, vamos continuar lendo os fundamentos do voto vencedor. Contudo, tendo em mente o dispositivo da Lei Complementar 87/96, que determina a não incidência do imposto nas operações interestaduais que destinem combustíveis à comercialização ou à industrialização, e considerando-se a previsão do dispositivo constitucional, que estabelece que o imposto com a referida mercadoria caberá ao Estado onde ocorrer o seu consumo, razoável é a interpretação de que a base do sistema de tributação reside no próprio produto, não se concebendo outra interpretação, no sentido de que o produto participará do processo produtivo, onde haverá futura tributação de outro produto que não o combustível propriamente dito. Estes foram os fundamentos utilizados pela doutora Cláudia e adotados pela maioria dos conselheiros à época para definir aquela situação. Importante também conhecer como a decisão ela não foi unânime, ela foi por maioria de votos. É importante também conhecermos os fundamentos do voto vencido, né? Voto este proferido pelo Dr. Antônio César. Vamos ver. Segundo o Dr. Antônio César, à época, por segurança jurídica e em respeito ao princípio da legalidade, o trabalho fiscal deveria ser cancelado, haja vista a ausência de dispositivos legais ou mesmo pareceres, dando uma interpretação restritiva da norma de desoneração. Nesse sentido, ele deu provimento ao recurso para cancelar a acusação fiscal. Ele foi acompanhado por um outro conselheiro, mas, entretanto, foram vencidos. Então, nós vemos aqui que havia, sim, uma divergência de interpretação, né, da norma, tanto por parte do contribuinte, quanto por parte do fisco, que suscitou a autuação e que suscitou a decisão do Conselho, né, da Câmara Especial, por maioria de votos.
em permanecer a exigência, em manter a exigência. Estaríamos aqui de acordo, levando em consideração, aí eu chamo vocês para reflexão, estaríamos aqui de acordo com os argumentos apresentados pelo Dr. Antônio César em seu voto vencedor, diante de uma situação passível de aplicação do artigo 111 do CTN, considerando que o artigo 3º da Lei Candir, ele determina que não incidiria o ICMS naquelas operações com aquelas mercadorias, nas operações interestaduais, quando tratasse de industrialização? Estaríamos aqui numa situação que a interpretação da norma ela deveria ser literal? Então, eu trago para reflexão. Ou estaríamos aqui diante, pode passar por gentileza, diante de uma violação do texto constitucional, ao aplicar, ao determinar, na medida em que a fiscalização, a legislação mineira e a Lei Candir, seu artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, quando ele determina a incidência, estaríamos diante de uma violação do texto constitucional? Também seria uma indagação. Essas questões, elas foram apreciadas, obviamente, foram levadas ao STF, ao STJ, assim como foram levadas ao Conselho de Contribuintes, né? E hoje, é importante frisar que nós estamos aqui tratando de um acórdão do ano de 2005. Então, a gente vem falando aí de quase 20 anos de discussão dessa matéria. E hoje, observa-se que essa situação ela já foi pacificada. O Supremo Tribunal Federal, ele já apreciou essa matéria no RS 198-088, apreciou recentemente quando enfrentou um tema relativo à energia elétrica, e ele entendeu que era legítimo, que o disposto no artigo 2º, no artigo 3º do inciso 3º da Lei Complementar 87, que os comandos constitucionais trazidos pelo parágrafo 2º, inciso 10º, a linha B do artigo 155, que eles não estavam tratando ali de uma imunidade, que na verdade eles estavam tratando, que eles estabeleciam ali um benefício fiscal. E que esse benefício fiscal, ele não teria sido instituído em prol do consumidor, não, mas do estado de destino dos produtores, ao qual caberá, eu vou até fazer a leitura aqui de um trechinho, ao qual caberá em sua totalidade o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Então, o que ocorreu? O STF enfrentou a matéria e considerou que era possível, sim, era possível a incidência. O STJ, na mesma linha, ele já é pacífica a jurisprudência, ele entendeu que o ICMS não incide sobre as operações interestaduais relativas ao petróleo, a lubrificantes e combustíveis, quando destinados à industrialização, conforme preceitou o artigo 3º, inciso 3º, tá? Tem até um erro aqui, da Lei Complementar 87/96. Mas apenas quando o produto derivado do petróleo seja destinado à industrialização dele próprio, é que essa não incidência irá se verificar nas operações interestaduais. Vocês conseguem perceber aqui que esse entendimento adotado pelo STJ, ele comunga, ele está de acordo com a legislação mineira, no momento que ela traz aquela restrição que eu coloquei, que eu frisei, que quando ela estabelece lá do próprio produto, quando ela faz um complemento ao internalizar a norma. Vamos ver, olha, a entrada, vamos ver aqui, que dispõe a legislação mineira. A entrada em território mineiro decorrente de operação interestadual de petróleo, de lubrificante, combustível líquido ou gasoso dele derivados e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização do próprio produto.
Então, assim, no meu entendimento, o STJ, ele valida o dispositivo mineiro, da legislação mineira, quando ela traz, a meu ver, uma restrição, quando ela restringe o que dispõe a Lei Candir, na minha opinião. E como não poderia ser diferente, né, o Conselho de Contribuintes de Minas, ele interpreta a norma da mesma maneira, a jurisprudência é pacífica sobre esse assunto há muitos anos. Confesso para vocês que eu fiquei até tentando trazer na minha memória, porque como são muitos processos, a gente acaba passando, né, gente? A gente não lembra de todos os processos que são tratados ali. O volume é muito grande, tanto no Conselho de Contribuintes quanto no CART. Então, mas eu confesso que eu já participei de um julgamento de um processo que envolvia matéria, salvo engano, no final deste ano ou no final do ano passado ou no início deste, mas a discussão ela era um pouco diferente dessa que nós trazemos aqui, da extensão do conceito, assim, do que detém, assim, a extensão da industrialização, né, do conceito de industrialização para fins de aplicação da Lei Candir, da não incidência, a discussão era diferente, era uma infringência mesmo à legislação, flagrante. Então, não era essa a discussão em si, embora tratasse dos mesmos dispositivos. Mas a jurisprudência do Conselho, em relação a essa matéria, em relação à extensão da aplicação do que dispõe o artigo 3º da Lei Candir, inciso 3º, hoje ela já é pacífica, até mesmo porque o assunto já foi decidido, né, pelo Supremo, pelo STJ, já existe esse entendimento firmado, a tese fixada. Então, a jurisprudência hoje é pacífica em dizer que a não incidência de ICMS nas operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, ficando até repetitiva, né? Inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, apenas se observa quando estes foram destinados à sua própria industrialização ou à sua comercialização. Seguindo aqui, ó, a própria industrialização, seguindo os comandos da legislação mineira, né? Pode passar, por gentileza. Dessa forma, podemos seguir aqui para algumas considerações finais. Considerações finais estas que até coincidem, né, com as considerações da Instrução Normativa SLT 01/2003, que foi editada para esclarecer como os contribuintes deveriam interpretar essa norma, assim como o fisco deveria interpretar as normas relativas à não incidência do ICMS nas operações com aquelas mercadorias. Confesso que como o tema hoje já foi enfrentado pelo STF e pelo STJ, a jurisprudência hoje já é pacífica, então não caberia muita discussão. Mas, assim, antes de entrar nas considerações finais, eu tenho que confessar que eu me alinho à tese defendida pelo Dr. Antônio César naquela oportunidade, relativamente aos fatos geradores ocorridos em 97, quando ainda havia uma discussão sobre o tema. Eu me alinho a ele no sentido de que não havia uma determinação, os fatos geradores foram ocorridos em 97, que não havia, que havia ali sim uma restrição do que determinava a lei complementar 87/96, quando ela determinava a não incidência, quando ela tratava a industrialização de uma forma geral, né? Ela não traz expressamente essa limitação.
Então, eu até me alinhava a corrente que o doutor Antônio, eu até me alinho, né? A corrente que o doutor Antônio César defendeu à época. Entretanto, o assunto foi superado, como a gente viu aqui na jurisprudência, em relação à jurisprudência do STF, em relação à jurisprudência do STJ, já era o entendimento do Conselho, né? E hoje o assunto, a gente pode dizer que ele está superado. Então, trazendo aqui essas considerações finais, reiterando, né, que inclusive são considerações que estão na instrução normativa e que fazem sentido depois de tudo que nós analisamos, depois das decisões judiciais, né, dos entendimentos, das teses fixadas pelos superiores tribunais, eu trago aqui essas considerações para que a gente consiga chegar a uma conclusão de qual é a extensão, então, de fato, da isenção prevista na Lei Candir, no seu artigo 3º. Então, devemos, para chegar a essas conclusões, fazer as seguintes considerações. Que a Constituição da República, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º, a linha B, ela determina a não incidência nas operações que destinem a outros estados petróleo, derivados, energia elétrica. Que a norma constitucional, ela tem por escopo, por objetivo, transferir a tributação na sua totalidade para a unidade da federação destinatária dos produtos em questão, inclusive quando utilizados em finalidade diversa da sua industrialização, que foi um dos fundamentos do voto vencedor do acórdão. Que, embora a não incidência em comento opere em detrimento dos estados produtores, a própria Constituição, artigo 20, parágrafo 1º, cuidou de assegurar a estes estados, né, produtores, a participação no resultado da exploração dos produtos. Que o STF, ele já foi provocado a se pronunciar sobre a matéria, a gente já verificou aqui qual que foi o entendimento adotado. Pode voltar por gentileza. Não, passa por favor. Pode passar, obrigada. Que a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, que ela está em consonância com os ditames constitucionais, uma vez que prevê também expressamente a incidência do ICMS sobre a entrada no território do destinatário decorrente das operações interestaduais com aqueles produtos que estamos tratando aqui. Assim como a Constituição, ora ela define a não incidência, depois ela permite a não incidência uma única vez, né? Então, que a lei complementar, ela refletiu os ditames constitucionais, não se tratando aqui de um dispositivo de lei que afronta a nossa Constituição, e que relativamente a tal hipótese de incidência, né, a norma atribuiu ao remetente dos produtos a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido na condição de substituto tributário. E que, por fim, que todas as disposições elas foram internalizadas pela legislação mineira, que a legislação mineira ela obedece tanto os ditames constitucionais quanto as disposições da Lei Complementar 87/93. E que, assim, até uma reflexão até da própria administração fazendária de Minas, que se dessemos uma interpretação extensiva do termo industrialização, a que se referem os supracitados, de modo a alcançar todo e qualquer processo industrial de que faça parte o petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, energia elétrica, implicaríamos em uma indevida subordinação do mandamento constitucional à eventualidade da tributação das mercadorias resultantes de tal processo, quando distintas daqueles produtos. Se interpretássemos de forma restritiva, aqui fala extensiva, mas eu até entendo que é extensiva. Se
todo e qualquer tipo de industrialização, né, extensiva mesmo, nós não estaríamos obedecendo o que de fato a Constituição se propôs quando da instituição daquelas normas. E que esse entendimento não é um entendimento só de Minas Gerais, foi um entendimento adotado por todas as unidades, pela maioria das unidades da federação relativamente à presente matéria, tanto que nós temos convênios que dispõem sobre a matéria, e dessa maneira, seguindo todas essas considerações, né, diante de todos esses eventos ao longo desses 20 anos, a gente pode concluir, pode passar, por favor. A gente pode concluir, né, depois dessa análise, espero que tenha sido clara para vocês, que a isenção prevista no artigo 3º, inciso 3º da Lei Complementar, da Lei Candir, ela somente vai se aplicar quando os derivados de petróleo e energia elétrica se destinarem à comercialização ou à industrialização. E que é constitucional, como falamos anteriormente, o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3º, da mesma norma que trata da incidência do imposto naquelas hipóteses. É importante frisar que, entendendo por industrialização, aí restringindo, né, o que dispõe o artigo 3º, somente a operação em que os mencionados produtos sejam empregados como matéria-prima e da qual resulte petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos deles derivados ou energia elétrica. Então, a gente chega à conclusão que a não incidência, a isenção ali prevista, ela somente vai aplicar-se-á nas hipóteses em que a industrialização se derivar ao próprio produto, não a um produto distinto, como vimos no acórdão que utilizamos como referência, que a matéria-prima adquirida, ela resultava em um outro produto, um produto distinto, ferro-níquel, e, como já disse anteriormente, entendo que é uma interpretação restritiva do que dispõe o artigo 3º, inciso 3º da Lei Candir. Então, que o alcance dessa isenção ele foi restrito àquelas operações, considerando aquela interpretação dada ao termo industrialização. Foram essas, gente, as minhas considerações. Não sou tão clara como o professor André, quem dera um dia ainda chego lá, mas assim, espero ter contribuído um pouco para o dia de hoje, e eu trago aqui uma reflexão que até corrobora com o que o professor André falou no início, quando foi me apresentar, né, que aprendeu também em sua participação lá no CART, que era um aprendizado, e que a reflexão que eu trago é que o homem nasceu para aprender tanto quanto a vida lhe permita. Que a cada dia a gente aprende, principalmente na seara tributária, cada dia é um novo desafio, é uma novidade, é uma interpretação de norma um olhar para as normas que às vezes a gente não tinha. Então, que também estou aqui, assim como todos, num aprendizado constante. Obrigada, professor André, foram essas as minhas considerações, espero que tenham gostado. Olha, muito obrigado. Uma salva de palmas virtuais e de microfone aberto também, por favor, para a nossa caríssima conselheira Flávia Salles Campos Vale, que nos brindou. Muito obrigado. Belíssima frase de encerramento do glorioso Guimarães Rosa, né? Mineiro de Cordesburgo, e muito bem escolhida também. Conselheira Flávia, de acordo com a nossa sistemática, nós temos hoje
alguns relatores, que são membros do Conselho, que farão debates sobre o tema. Você fique absolutamente à vontade para intervir durante os debates, fazer comentários, né? E eu, me valendo aqui da posição de professor e sem conseguir me conter, eu vou fazer apenas 2 rápidas observações antes de passar a palavra aos nossos relatores, que serão a Marina Acioli Rosa, a Rafaela Bernardes Seixas e o Vinícius Vasconcelos. Então, antes de passar a palavra aos 3, eu quero frisar na sua exposição a relevância da interpretação genética, que é aquela interpretação relacionada com a gênese, com a criação da norma jurídica. Então, 2 pontos me chamaram a atenção. O primeiro, o artigo 111 do CTN, que fala em interpretação literal. Quando a comissão de redação do anteprojeto, na época era anteprojeto, de Código Tributário Nacional, foi constituída em 1954, todos os debates feitos na comissão foram consolidados em sugestões, são em torno de 1.150 sugestões que foram feitas ao texto originário. E uma dessas sugestões, uma dessas mais de 1.000 sugestões, propunha modificar o termo literal do artigo 111 por restritivo, de modo que a interpretação das isenções fosse restritiva. Essa isenção, essa proposta de modificação do artigo 111 foi rejeitada. E a explicação que existe nos anais da comissão de 1954 é a de que o termo literal não busca restringir o alcance da isenção. O termo literal busca apenas impedir que ela seja aplicada a situações para as quais ela não foi criada, mas jamais que ela seja menos do que pretende, do que deve ser. De modo que isso vai ao encontro de sua fala e me chamou a atenção. E o segundo e último ponto é relativo à interpretação conferida ao dispositivo da Lei Candir, por derivação da interpretação conferida à Constituição da República, né? Porque o que a Lei Candir faz, na verdade, é apenas escrever com outras palavras a imunidade que está positivada na Constituição. E aqui, mais uma vez, a interpretação genética, ela foi importante para que se alcançasse o resultado, porque se nós estudarmos as falas e os debates da Constituinte que resultaram no artigo que transfere o ICMS para o local de consumo da energia elétrica e do petróleo e derivados, nós vamos ver que o objetivo ali realmente nunca foi reduzir a carga para o consumidor final, foi apenas dividir o imposto para que o imposto, que segue o princípio da origem, não ficasse apenas na origem, já que nem todos os estados têm hidrelétricas ou refinarias de petróleo. Então, trata-se, em verdade, de um mero diferimento ao qual se deu o nome de imunidade. Tudo isso é dessumível da interpretação genética, que difere da histórica, que é aquela em que se contextualiza a norma no seu espaço de tempo, mas sim a genética, que é aquela que analisa o que fez a norma surgir. Então, eu vejo que na sua extraordinária exposição, pela qual agradeço, conselheira Flávia, a interpretação genética, ela tem um papel decisivo para o alcance das conclusões e queria aqui frisar isso. E agora sim, sem delongas, passo a palavra aos nossos caríssimos relatores, já devidamente apresentados. Fiquem à vontade.
Boa tarde a todos. Eu inicialmente cumprimento a conselheira Flávia pela excelente explicação. Praticamente não temos mais nada a acrescentar, apenas a debater, ficou tudo muito claro. Cumprimento também o professor André, as minhas colegas relatoras, a Marina e a Rafaela, e os demais participantes da reunião de hoje. E confesso que fiquei bastante feliz de saber que a conselheira Flávia ela foi alinhada com o voto vencido naquela época, porque essa também foi a minha conclusão e eu estava com medo de ser o único aqui a pensar dessa maneira. Eu brinquei, Vinícius, só desculpa te interromper, eu brinco com a... Eu trabalho com a doutora Luciana Mundim, que foi conselheira do Conselho de Contribuintes por muitos anos, mais de 20 anos, foi presidente do conselho quando ainda era possível, permitido, né, ser representante dos contribuintes ocuparem tal cargo. E eu brinco com ela assim, olha, estou começando a colecionar voto vencido, viu? Porque a gente começa a ter algumas interpretações, né, das normas, e eu já confesso que eu estou começando a colecionar os votos vencidos também. Os votos vencidos são muito importantes para entender toda a discussão, né? todo o direito. Né? E, bom, aqui nesse primeiro momento, o que eu pretendo fazer é simplesmente retomar qual é a questão central desse caso e depois a Rafaela vai passar a falar um pouquinho das normas. Mas antes de começar a falar, eu gostaria já de deixar uma reflexão. Como a conselheira Flávia explicou muito bem, esse é um assunto pacificado desde o final da década de 90, as decisões não mudam, mas existem julgamentos do Conselho de Contribuinte para todos os anos desde que esse assunto chegou lá. Então, o que é que explica esse assunto ser pacífico e não terminar? Essa é uma questão que a gente tem que pensar a respeito dela, porque não adianta nada se o assunto é pacífico e as discussões continuam. Né? O nosso objetivo aqui é que a gente avance, não permaneça no mesmo lugar. Bom, nesse caso, julgado em 2005 pela Câmara Especial, os fatos geradores são de 97, né? De setembro a dezembro de 97, houve aquisição, uma operação interestadual de óleo e combustível que foi destinado à industrialização, cujo resultado foi o ferro-níquel. O voto vencedor, como muito bem colocou a conselheira Flávia, considerou que, diante das disposições da Lei Candir, havia tributação porque não era industrialização do próprio produto. Já o voto vencido considerou que não havia nenhuma disposição na legislação naquela época, principalmente na época do fato gerador, que reduzisse essa norma desonerativa apenas à industrialização do próprio produto. E eu usei a expressão norma desonerativa porque eu não tenho certeza se eu considero essa norma da Lei Candir como uma isenção, porque eu interpretaria muito mais na conformação ali do raio de incidência do tributo do que mais propriamente uma isenção. Muito embora nesse julgamento recente do STF sobre termos, o Marmins ora fala em norma isentiva e ora fala em norma de conformação de incidência. Bom, essas são as minhas considerações iniciais, eu já passo a palavra para a Rafaela. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, depois da apresentação impecável feita pela conselheira, né? Não restou muito o que apresentar aqui, mas eu vou tentar. Para o caso, a gente precisou analisar, precisou ser feita uma análise normativa para entender qual a extensão da isenção prevista no artigo 3º, inciso 3 da Lei Candir. Porque, como bem explicado aqui, né, o artigo 3º, ele determina que o ICMS ele não incida sobre as operações interestaduais
relativas a petróleo, seus derivados e energia elétrica, quando forem destinados à industrialização ou comercialização. E a Constituição, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10, alínea B, dispõe também que o ICMS não deva incidir sobre as operações que destinem a outros estados esse mesmo tipo de mercadoria. Contudo, o artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Candir, determina que o ICMS incida sobre a entrada de petróleo e seus derivados e energia elétrica no território do estado destinatário, quando essa mercadoria não estiver destinada à comercialização ou industrialização. E aí, com isso, alguns contribuintes, eles entenderam que essas disposições, elas foram contraditórias e questionaram a suposta constitucionalidade do artigo 2º da Lei Candir. E falam que ela viola a suposta imunidade que a própria Lei Candir determina e a Constituição. Eu entendo que não tem conflito normativo, porque eu acho que o legislador ele tentou reforçar a norma já positivada na Constituição para auxiliar o julgador, né? E não criar uma incompatibilidade normativa. Talvez os enunciados do artigo 2º e do artigo 3º da Lei Candir possuam mais o propósito de sistematizador, né, de reproduzir o que está na Constituição, do que fazer o julgador, por exemplo, interpretar. E com isso, o STF, como a conselheira explicou, decidiu e possui entendimento pacificado de que é legítima a incidência do ICMS sobre as operações interestaduais de combustível quando forem destinadas a uso próprio, porque a imunidade prevista na Constituição, ela não deve beneficiar o consumidor, mas sim o Estado destinatário. E agora, pela decisão do STF e pelo que eu entendo que não há o conflito normativo, a extensão da isenção prevista no artigo 3º, inciso 3 da Lei Candir, ela se vale apenas quando os derivados de petróleo ou energia elétrica se destinarem à comercialização ou industrialização, sendo legítima a incidência de ICMS do artigo 2º da Lei Candir. E é isso a minha observação sobre o suposto conflito normativo. Eu vou passar a palavra para a Marina. Bom dia a todos, estamos bem também, está dando tudo certo, ótimo. Conforme a conselheira Flávia falou, né, tanto o STF quanto o STJ, eles já se posicionaram a respeito do tema, né? A Rafa até chegou a falar que o STF se posicionou no recurso extraordinário 98088, né, compreendendo que o benefício fiscal ele não é instituído em prol do consumidor, né, mas do estado de destino dos produtos. Então, o objetivo desse dispositivo, até por uma interpretação genética feita pelo STF, conforme falado pelo professor André, seria de eliminar como fonte geradora do ICMS poços de petróleos, refinarias, usinas hidrelétricas, né, que são instaladas em poucos estados, prevenindo, assim, um agravamento das desigualdades regionais, né? Já que nós temos, de um lado, um grande número de consumidores, né? Todo mundo consome energia elétrica, todos os estados consomem petróleo, combustível, né? Isso é básico. E, do outro lado, nós temos um pequeno número de produtores de petróleo que estão concentrados em poucos estados da federação. Então, nesse recurso extraordinário dessa decisão, que ela já é antiga, a gente consegue ter uma interpretação assim, de um viés, de um zelo pelo federalismo, né? Então, o entendimento é de que a gente não está diante de uma imunidade, não é em prol do consumidor, mas sim de uma hipótese de não incidência do tributo no estado de origem, né? Então, somente isso. Essa foi a interpretação dada pelo artigo 155.
E mais recentemente, também, a conselheira já chegou a comentar, foi julgado o recurso extraordinário 748543, que diz respeito ao ICMS sobre energia elétrica, né, que é um pouquinho diferente do nosso caso, mas que gerou a aprovação do tema 689 nos seguintes termos. Segundo o artigo 155 da Constituição, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar referido imposto, né? Agora, o STJ claramente segue esse entendimento constitucional, né, do artigo 155 feito pelo STF, e quanto à não incidência do ICMS prevista no artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 87 de 96, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não incidência decorrente da industrialização, ela abrange tão somente situações em que o combustível, petróleo, enfim, sofre industrialização, né? Esse petróleo em si sofre industrialização. Ou seja, quando o produto derivado desse petróleo seja destinado à industrialização dele próprio. E é apenas nesses casos que a gente pode falar de não incidência do ICMS decorrente da industrialização. Nesse caso, isso seria possível pelas decisões que o STJ vem proferindo desde 2005, porque nesses casos, o Estado destinatário do combustível adquirido e posteriormente industrializado, é possível que ele tribute a operação do produto industrializado em si, sem perpetuar essa não incidência tributária, né, para além dessa não incidência já do estado de origem do combustível, prevista constitucionalmente. Então, o conceito de industrialização do artigo 3º, para fins de não incidência do ICMS em operações interestaduais de combustível, petróleo, etc., não podem abranger situações em que os combustíveis são usados para processos de industrialização que resultem em produto diverso, porque senão você não vai tributar esse combustível nunca, né? Ele se perde na cadeia produtiva e ele não é tributado, já que nesses casos não há continuação do ciclo produtivo do derivado de petróleo, no caso, né? Mas apenas sua aplicação para a produção de mercadorias diversas, que é, inclusive, o que a legislação mineira incluiu. Eu esqueci o número da lei, no finalzinho, né, que ela coloca para industrialização de produtos diferentes. Então, agora acho que o Vinícius vai concluir. Obrigado, Marina. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a jurisprudência do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, mas antes eu queria dividir uma experiência que eu tive. Em 2016, eu estava começando na advocacia. Eu participei de uma reunião com um empresário do setor elétrico e estávamos discutindo a tributação do negócio que seria implementado. E esse empresário nos disse assim: olha, eu consultei a Constituição e lá está escrito que não incide na operação interestadual de energia elétrica. Então, eu quero organizar meus negócios de acordo com isso. Então, bom, nós explicamos para esse empresário a interpretação genética que o professor André muito bem nos trouxe, mas havia um desconforto, porque onde está escrito que não incide, a gente estava falando para ele que incide. E explicamos a jurisprudência do STF, e o empresário fica meio desconfiado. Como assim? Está falando que não incide, mas incide. E esse desconforto, ele que se reproduz em relação a essa questão da industrialização. Porque a lei Candir fala em industrialização, mas é só a industrialização do próprio produto. Então, vejam, me parece que existe realmente uma técnica legislativa que poderia ser muito sofisticada para não ter esse tipo de interpretação. Eu acho que é necessário que haja correções em relação a isso. Principalmente considerando que o mercado de energia elétrica mudou completamente desde a escrita dessas normas, né? Hoje nós temos um mercado aberto de energia elétrica, em que muitas operações envolvendo energia elétrica são realizadas e
é muito mais fácil entrar nesse mercado. Então, analisando a jurisprudência, no primeiro momento, eu verifiquei que eram grandes empresas que estavam discutindo. Nós temos a Shell, que é a cliente desse caso, a Usiminas, a Cesita, e ainda nós temos algumas grandes empresas, mas agora é menos. E eu reparei que existem muitos contribuintes que são IREM discutindo hoje em dia, que são contribuintes que não têm uma assessoria jurídica da mesma maneira que uma empresa de grande porte tem. E me parece que essa redação de todo esse contexto normativo, ela deveria ser melhorada, porque eu não estou convencido de que a interpretação, mesmo o Supremo decidindo isso agora em repercussão geral, de que isso vai trazer uma insegurança jurídica. Eu acho que ainda há espaço para confusão e para melhoria, principalmente. E nos acordos que eu analisei, tem um acordo muito interessante, também da Shell, anterior, de 2003, em que o voto vencido ele destrincha um pouco mais essa questão da industrialização, e que explica que a industrialização ela é um gênero do qual fazem parte 5 espécies, de acordo com o que está lá na regulamentação do IPI. Né? Nós temos a transformação, o condicionamento, montagem, beneficiamento, recondicionamento. Então, são 5 espécies. E essa interpretação de industrialização do próprio produto, do qual resulte o próprio produto, que é a interpretação que é dada, seria só a transformação. Mas que, naquela época, principalmente os favoráveis do acordo de referência, isso não existia. Isso só foi introduzido na legislação mineira em 2003, na legislação que a conselheira Flávia trouxe. E eu identifiquei também que, além dessa interpretação genética que o professor André trouxe, em 1993, existe um convênio do CONFAS, no qual os estados costuram toda essa interpretação, alterando uma interpretação que a redação de um convênio de 92. E é interessante estudar esse convênio, porque lá está escrito que essa é uma questão de justiça fiscal, porque senão os combustíveis, seus derivados de energia elétrica não vão ser tributados. E toda a lógica desses insumos energéticos, digamos assim, é a tributação no consumo. E os industriais, quando consomem, quando utilizam a energia elétrica, os combustíveis no seu processo de industrialização, eles são consumidores. E tudo isso deriva bem desde antes até da Constituição de 88, que a tributação desses itens não era por meio do ICMS. Mas, bom, existia também uma consulta de 1997 que é apontada nesses acordos do Conselho, que legitima a interpretação do contribuinte, uma consulta de 97. Eu não consegui acesso ao teor dessa consulta, mas ela foi revogada. E a interpretação da instrução normativa estadual veio em 2003. Então, por essas razões, eu concordo com a conselheira Flávia que, nesse caso analisado, o resultado deveria ser outro, deveria ser do voto vencido, mas a partir de 2003, a partir dos fatos geradores ocorridos a partir de 2003, por uma questão de legalidade, eu concordo com a jurisprudência do Conselho. Muito embora eu tenha dúvidas se a lei, de fato, ela não está ampliando o que está na legislação complementar, porque, muito embora eu entenda toda essa questão do federalismo, toda essa questão de que a ideia era realmente não desonerar os industriais, ainda assim, não sei se esse objetivo que se tinha foi realmente alcançado com a relação que se tem. Então, eu considero que há bastante espaço para melhoria. E uma das razões que me faz pensar isso é principalmente por causa da energia elétrica, que são os casos que eu trabalhei. Porque eu não sei se existe industrialização de energia elétrica na qual resulte energia elétrica.
Eu até fiz uma pesquisa. Existe, professor André? Pois é, eu gostaria de ouvir sobre isso, porque eu fiquei pensando sobre isso, e tudo que se lê, pelo menos no judiciário, nas decisões, é de que a energia elétrica ela é produzida e consumida instantaneamente. Então, a energia elétrica, ela seria sempre um insumo, e eu fiquei na dúvida. Como que eu vou industrializar energia elétrica e ter como resultado energia elétrica? Então, eu gostaria de escutar sobre isso, professor. A questão é muito mais o conceito de industrialização. Porque a industrialização é qualquer mudança que se faz no insumo, né? Para ser sucinto. Então, quando você tem uma hidrelétrica, por exemplo, que consome energia elétrica, ela está consumindo energia para gerar energia. Tá claro? Quando você tem uma fazenda solar, que pode eventualmente não ser autossuficiente, ter que tirar a energia da rede e consumir. Ela está consumindo para produzir. Então, ela tira da rede a energia produzida, mas com o objetivo pré-determinado de produzir mais. É nesse sentido. Não é a mesma energia elétrica, né? Não é a mesma. Não é a mesma. É que não me é a parece energia em si. que a informação que se dá é que teria que ser a mesma. Isso. Mas são essas questões que a gente tinha para apresentar mesmo. Bom, muito bem, parabéns aos nossos relatores. Vamos aqui dar uma salva de palmas virtuais. Né, foram muito bem. E agora vamos abrir para perguntas de todos os nossos observadores e observadoras que aqui estão. Então, está aberto a perguntas, questionamentos, lamúrias, ao que for. Posso começar, professor André? De início, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente a querida conselheira Flávia. A gente vem discutindo esse assunto ao longo da última semana. Agradecer também os expositores, não só de hoje, mas como das apresentações passadas, que todos fizeram um excelente trabalho, permitindo que a gente tivesse uma ampla visão do que estava em discussão. Particularmente, eu renovo minha alegria a cada encontro, no sentido de como esse projeto tem feito diferença pessoalmente. É algo assim de que eu sinto orgulho a cada apresentação. Indo ao tema específico, basicamente são 3 as considerações que eu gostaria de fazer. A primeira delas é que esse parece ser um bom exemplo de como é relevante a distinção doutrinária entre dispositivo jurídico, entre dispositivo, né, entre lei, entre texto de lei e a norma jurídica. E não, é algo mais ou menos o que o professor Eros Grau costuma dizer como não se interpreta o direito em tiras aos pedaços. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque a interpretação do dispositivo ela é indubitável. Ela deixa clara lá que não incide. Porém, ao interpretar aquele dispositivo em conjunto com os outros dispositivos, em conjunto com a genética, com o interpretamento genético, com as intenções, pode-se chegar a uma conclusão diversa, e prova disso é que a própria jurisprudência se pacificou em sentido diverso. Mas a gente também poderia analisar esse assunto sobre um efeito comparativo. E a questão é basicamente a seguinte: o dispositivo diz que não incide ICMS sobre o combustível, por exemplo, utilizado na industrialização. Então, para o industrial
seria mais vantajoso sempre comprar mercadoria de outro estado do que comprar internamente? Porque a grande questão é, se na operação interestadual não incide ICMS, isso não teria uma correspondência na operação interna. De forma que, porque se eu sou industrial em Minas e eu compro combustível em Minas, eu pagaria imposto. Mas se eu estou em Minas e compro a operação de São Paulo, eu não pagaria imposto. Nesse caso, parece haver uma violação frontal ao princípio da não discriminação da origem, que está no artigo 152, se eu não me engano, da Constituição. Parece que é um argumento a mais, para dizer que, nesse caso específico, a isenção de fato era indevida. Porque não faria sentido você comprar mais barato de outro estado, sendo que internamente você não teria a mesma correspondência. Claro, é só mais uma provocação, mas é algo assim que vem a complementar tudo que foi muito bem discutido. Eu agradeço a todos. E esse argumento foi trazido não apenas no Congresso Nacional, mas também pelo Supremo Tribunal Federal. Do contrário, acho que o exemplo que se dá no acórdão, se não me falha a memória, é de um posto de combustível que compraria o combustível no estado A, em vez de comprar no estado B, onde está situado, porque um estado teria tributação e no outro não. Então, de fato, aqui nós temos, Pedro, como sempre, foi muito feliz, né? Há uma dissociação entre o que está escrito e o que é, na verdade, a diferença entre enunciado e norma jurídica. O enunciado é o que está escrito, né? O legislador, ele elabora enunciados prescritivos. A partir dos enunciados prescritivos, aplicam-se os métodos de interpretação genético, histórico, sistemático, teleológico, que neste caso é de relevo, e, dependendo da situação, haverá a prevalência de um ou de outro. Haverá a prevalência, ora do finalístico, ora do sistemático, ora do gramatical. Isso vai variar conforme o caso, mas os métodos são esses. E, aplicados os métodos sobre os enunciados prescritivos, se tem um resultado. Esse resultado é a norma jurídica. De modo que, nesse caminho, muita coisa pode acontecer. E me parece que esse é um exemplo dos mais felizes que demonstra essa distinção que é atávica entre o enunciado prescritivo e a norma jurídica, que nada mais é do que o resultado do processo interpretativo metodologicamente adequado desses enunciados. Mas a conselheira Flávia quer nos brindar novamente, ela está sinalizando, então, conselheira, por favor. Não, professor André, primeiramente, eu queria parabenizar a todos, né, que participaram, os relatores, e em relação às considerações do Pedro. Em relação às considerações também do senhor. Eu entendo nesse caso, até quando eu falo que, de certa forma, eu me alinhava àquela época em relação àqueles fatos geradores ao voto vencido proferido pelo doutor Antônio César, que talvez, neste caso, será que o enunciado, assim como o Vinícius já mencionou, não poderia ter sido melhor redigido? Não poderia ter sido mais claro, a fim de evitar tantas interpretações, tantos questionamentos? Primeiro ponto, né? Eu acho que sim, que poderia haver um enunciado mais claro. E que aí, já trazendo aqui para o que o Pedro falou,
se nós observarmos no teor do acórdão em referência, né, objeto do nosso estudo, o que foi trazido pela conselheira Cláudia, que foi a relatora do acórdão à época, é que para chegar naquela decisão seria necessário uma interpretação sistêmica das normas. Ela traz isso no acórdão. Por isso, né, a partir da interpretação sistêmica é que eles conseguiram chegar naquela decisão, que ela conseguiu chegar naquela decisão e que foi acompanhada pela maioria. Então, a importância aí, trazendo a fala, a interpretação não só do enunciado, mas uma interpretação sistêmica das normas. E eram essas as considerações mesmo. Então, a importância de enunciados claros, precisos, e também de que nós consigamos também interpretar as normas e entender por qual a finalidade mesmo, para que se dispuseram. E também não agradeci, gostaria de agradecer ao Pedro o auxílio na minha apresentação, foi indelicada, nem te agradeci. Muito obrigada por me auxiliar aí e expor a apresentação que eu elaborei, uma vez que tive problemas técnicos aqui, não consegui apresentar. Muito obrigada. Conselheira Flávia, a sua fala me lembrou um problema que já no século XVIII era endereçado pelo Jeremy Bentham, que é, de algum modo, considerado o fundador, né, da doutrina positivista jurídica. E o Jeremy Bentham era um rebelde contra o sistema jurídico inglês, porque ele considerava que o sistema jurídico operava numa linguagem inacessível à maior parte da população, e, com isso, ele criava uma casta de pessoas, advogados de primeira linha e juízes, que, com toda a liberdade, definiam as regras a serem observadas pela sociedade, já que não havia nem compreensão, que são mecanismos de controle, que pressupõem uma compreensão do que está sendo feito. Disso vem a grande obra dele, a grande contribuição que ele traz naquele momento, que é preciso dividir o direito entre o que ele é, né, e entre o que nós queremos que ele seja. E nós não podemos confundir um com o outro. E, no sistema inglês, o direito é aquele que foi dito pelas cortes, né? Se alguém quer que seja diferente, tem que haver uma fundamentação clara, tem que haver um método argumentativo que seja passível de controle intersubjetivo, porque o único controle existente sobre a argumentação é o entre as partes. Não há nenhum controle. A fala só é cotejável com outra fala. De modo que, se a argumentação não for clara, não for previamente estabelecida, e se não se trabalhar com o que está posto, não se chega a lugar nenhum. Então, a sua fala cala fundo no sentido de estarmos atentos a que as leis, quando enunciadas, né, estejam sempre o mais próximo possível da norma que se pretende instituir naquele momento, né, diminuindo a distância entre enunciado e norma e tornando mais simples o processo de interpretação. E essa é uma luta que foi iniciada por Jeremy Bentham e que agora, né, foi trazida, muito bem trazida pela sua fala, porque continua sendo a luta de todos nós. Bom, conselheira, nós temos aqui uma regra, que nós começamos no horário, como nós sempre começamos, e nós também terminamos no horário. Nós temos aqui, pelo meu relógio, mais 4 minutos. Então, eu queria indagar se temos uma última pergunta ou alguma última consideração antes que eu passe a palavra à conselheira para considerações finais.
Estando todos esclarecidos, conselheira Flávia, por favor, fique à vontade para as suas considerações derradeiras. Bom dia a todos, né? Agora já boa tarde, né? Caminhando, já estamos no início da tarde. Eu gostaria só de agradecer mais uma vez a participação aqui neste projeto. Gostaria depois, professor André, de assistir os outros debates, né? O Pedro já me informou que será disponibilizado no YouTube, né? Futuramente, porque acho de extrema relevância essas reflexões acerca da jurisprudência, ademais em relação ao órgão do qual faço parte hoje, né? Estou como conselheira, representante do contribuinte, e minhas considerações são essas. Gostaria de agradecer a todos, foi um prazer, estou à disposição também, e muito honrada por estar aqui hoje na Universidade Federal, na Faculdade de Direito, mesmo de forma virtual, mas é uma grande satisfação. E representando o Conselho, como já disse, é um órgão que tenho profunda admiração. Também aos professores, né, doutor André? O senhor e o doutor Onofre, que não preciso nem dizer, né, gente? São um exemplo aí no direito. São essas as minhas considerações, meus agradecimentos. Muito obrigada. Nós que agradecemos aqui a Universidade, a Faculdade de Direito, o Observatório de Jurisprudência do Conselho, nós que agradecemos, conselheira Flávia Salles Campos Vale, por estar conosco no dia de hoje, neste ano de 2021, em que celebramos 75 anos do Conselho de Contribuintes de Minas Gerais. Quizá possamos estar todos aqui, certamente estaremos, para celebrar o centenário. E no centenário, iremos nos lembrar deste observatório que marcou essa efeméride com palestras tão aclaradoras e, ao mesmo tempo, tão gentis, como a ministrada pela conselheira Flávia. Então, muito obrigado, em nome de todos nós, de todo esse grupo que está aqui reunido, que é quem faz o observatório acontecer. Obrigado e até logo. Ô, professor, só um momento, perdão por incomodar. Antes da gente despedir, só quem quiser, para a gente tirar aquele print da tela que a gente sempre faz, quem quiser ligar a câmera aí para a gente despedir. Vamos lá, vamos para a foto. Esperar só para ver se mais alguém aparece. Certinho, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau mais uma vez. Tchauzinho. Um abraço a todos. Ótima semana.